Olá, paz do Senhor, para você que está aí do outro lado. Eu quero ministrar a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo número 11. Eu estou abrindo a minha Bíblia, o livro na qual eu acabei de mencionar e o livro na qual estarei trazendo uma ministração para o teu coração. Já abri a minha Bíblia, fazer a leitura. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo número 11. Diz a palavra do Senhor: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Esse texto de Mateus, a Bíblia fala que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E a palavra fala que depois do Espírito conduzir Jesus ao deserto, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que depois, quando Jesus termina o jejum, a Bíblia fala que Jesus teve fome. E no momento que Jesus teve fome, chegou-se o tentador até Jesus para o tentar. E a primeira tentação do tentador foi: Se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. E a Bíblia diz que Jesus respondeu para Satanás: Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus deu essa resposta para o diabo? Porque Jesus teve 40 dias e 40 noites de jejum, sem comer nada. Por isso é que Jesus deu uma resposta inteligente para Satanás. Porque o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, é quem sustentava Jesus no momento do jejum. Então, o poder de Deus não é para transformar pedra em pães. O poder de Deus é para transformar pessoas, é para santificar, é para purificar pessoas, é para salvar pessoas, é para perdoar o pecado. Então o poder que havia em Jesus, sendo Jesus Filho de Deus, não é o poder para transformar pedra em pães, mas é o poder para transformar o homem. Então Satanás é vencido na primeira tentação. Perceba uma coisa: o jejum que Jesus estava tendo de 40 dias e 40 noites é um jejum de preparação para o quê? Para a sua vida espiritual, para o seu ministério. Por isso é que depois de Jesus terminar o jejum, o tentador chegou. Você vai perceber que no momento que Jesus estava na sua preparação de 40 dias e 40 noites de jejum, Satanás não apareceu. Mas no momento que Jesus termina o seu jejum, Satanás aparece. No momento da necessidade, da fome de Jesus, foi o momento que Satanás apareceu. Então, no momento seu de preparação, o inimigo não vai aparecer, mas vai ter um momento
que o Espírito vai permitir que o tentador te tente. Mas como você estava em um processo de preparação, tal igual Jesus, você terá resposta para replicar, para responder ao inimigo. E a palavra diz que o inimigo, mesmo sendo vencido na primeira tentação, onde Jesus não aceitou transformar pedra em pães, a Bíblia diz que ele traz a segunda tentação. O inimigo leva Jesus à cidade santa e coloca a Jesus sobre o pináculo do templo e diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E a Bíblia diz que Jesus respondeu para Satanás, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. O que quer dizer é que Satanás quer induzir Jesus ao erro. Satanás quer matar Jesus. Então é isso que o inimigo quer. Ele quer matar você, mas é necessário você estar em processo de preparação como Jesus. Jejuar é um processo de preparação seu e Deus, através do Espírito Santo. Você se prepara para poder resistir às tentações do diabo. Por isso é que Jesus, nessas tentações do diabo, na primeira, na segunda, Jesus está resistindo a toda tentação do inimigo. Entenda uma coisa, é necessário, se você é cristão, se você é cristã, é necessário você entrar no processo de preparação com o Espírito Santo em jejum, porque você prepara a sua carne, você prepara o teu espírito, você é preparado pelo Espírito Santo, porque depois da preparação, o inimigo vai vir com as suas tentações, e para você resistir, você precisa estar preparado. E na terceira tentação, a Bíblia diz que novamente o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E a Bíblia diz que Satanás fala para Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Você perceba que todas as tentações que Satanás faz, a finalidade está na terceira tentação. Ele quer a adoração de Jesus, ele quer que Jesus o adore. E perceba a resposta de Jesus na última tentação, na terceira tentação. Jesus fala para Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Você percebe que Satanás tenta tirar a adoração de Jesus para ele, e perceba que Jesus não dá nenhuma adoração para o diabo, e Jesus fala para o diabo que só a Deus nós devemos adorar e só a Deus nós devemos servir. Então é isso, irmão, irmã. Tudo que Satanás quer contigo é te confundir, é te enganar, é te matar, é tirar a verdadeira adoração da sua vida para Ele. A verdadeira adoração da sua vida é a Deus, e o serviço que você tem que fazer é a Deus. Então Satanás queria que Jesus o adorasse, Satanás queria que Jesus o servisse, mas Jesus mostrou claramente para Satanás que só se deve adorar ao Senhor teu Deus, que também é Deus de Satanás, e só se deve servir ao Senhor Deus, que também é Deus de Satanás, porque Deus é o Criador do céu e da terra e de todas as criaturas debaixo da terra e no céu, de todo o ser humano. Perceba, tudo que Satanás vai investir é em mentiras, para poder te desviar do caminho da verdade e da vida de Deus e de Jesus Cristo. Quer uma coisa? Abre os teus olhos e os teus ouvidos e perceba que Deus tem o melhor para você. E o melhor que Deus tem para você só vai encontrar quando você se preparar através da palavra do Senhor, sendo conduzido pelo Espírito Santo. E perceba que quem conduziu a Jesus Cristo no deserto foi o Espírito Santo para a sua preparação espiritual. Então,
Espere ser conduzido, anseie ser conduzido pelo Espírito Santo para a sua preparação espiritual e para você poder vencer todas as tentações do inimigo, assim como venceu Jesus Cristo.